exagerei e agora? Dentro da jornada de alimentação saudável, de saúde, de qualidade de vida e principalmente de emagrecimento, é aprender a conviver, né, com estes momentos da vida, com as exceções, elas vão acontecer, elas fazem parte. O quão importante é a gente entender essas estratégias do que aconteceu com a gente nesse momento, o porquê que a gente excedeu, exagerou, se era consciente, se não era consciente, mas que a partir do momento que tenha sido consciente, se você abriu aquela exceção consciente, se você curtiu, se você achou que valeu a pena e que tudo bem, e que eu também acho que tudo bem, a partir do momento que você consiga retomar, tá tudo bem. Tá? Então, o que acontece? Não se culpa. A primeira dica, se você por um acaso exagerou, não se culpa. Dentro disso, quais são as opções que a gente tem dentro de retomada, sabe? A primeira delas que eu acabei de falar é não tem que ter culpa. Por quê? Porque comeu, curtiu, foi legal. Comida não é sinônimo de culpa. Comida não é para aprisionar. Se você fez essa escolha, ok. Se você sabia que você ia retomar logo em seguida, ótimo. Então, assim, tira essa culpa toda aí de que você escapou, de que você não queria ter escapado e realmente assume o controle de agora em diante. Entender que a gente tem que tirar essa culpa da comida, essa culpa desse arrependimento, sabe? Mas ao mesmo tempo ter discernimento de que ao invés de se martirizar, a gente pode agir e retomar, que aquela exceção não pode ser uma regra. Eu acho que é muito comum as pessoas às vezes escaparem, se sentirem culpadas e entrarem num ciclo vicioso do já que, né? Já que eu comi, vou comer tudo e mais um pouco. Já que eu bebi, eu só volto pro ano que vem. Já que eu fracassei, entre aspas, essa sensação que as pessoas têm, eu não vou continuar com as minhas escolhas mais saudáveis. Não entra no jaquê. Se você entrar no jaquê, a probabilidade de você, né, realmente descambar e retomar só ano que vem é enorme. Então já assume controle. Dentro do contexto em relação a não entrar no jaquê, não ter culpa, não se martirizar, a gente tem que pensar que a exceção ela vai acontecer, ela pode acontecer e tudo bem, tá? O que acontece? O que não pode é a gente entrar nesse pensamento do jaquê, o que não pode é a gente achar que por ter fracassado a gente não é capaz e em vez de continuar e retomar o processo de emagrecimento desiste para quem tá começando. O que a gente tem que parar para pensar é que toda vez que a gente tiver uma exceção, a gente tem algumas estratégias para amenizar os danos dessa exceção. A gente tem algumas estratégias. Era melhor que eu não tivesse tido? Era. Mas, gente, faz parte, vai acontecer. É mentira a gente falar que num processo de emagrecimento, num processo de vida, de viver, né, dentro de um contexto relacionado a hábitos de vida saudáveis, a gente não vai ter exceção. Vai sim, e faz parte, e é normal. E eu, como Nutri, sempre comentei que tudo bem a gente ter exceções pontuais ao longo da nossa jornada. Mas o que é importante a gente entender? A exceção não pode virar regra. Quanta gente se engana o tempo todo porque faz a exceção virar a regra. Quando a gente vê, tá abrindo a exceção todo dia e se enganando. Então é importante você ter em mente que essa exceção tem que ser realmente uma exceção, ponto. Eu brinco com as minhas alunas dos grupos que a exceção ela é um barquinho no meio do oceano, gente. Então pensa comigo, o oceano não é um baita de um oceano que a gente, né, não consegue ver fim? Quando a gente tiver um barquinho no meio do oceano, não é uma coisa insignificante? É assim, a exceção tem que ser um barquinho no meio do oceano. Ela vai acontecer? Vai! Tudo bem? Tudo! Vai se culpar? Não! Vai retomar? Vai retomar! Você não pode virar, né, o oceano. Você tem que continuar, né, pensando na exceção como um barquinho no meio do oceano. Então, essa exceção não vai, na verdade, determinar o seu resultado do ano.
Essa exceção, comer nas festas pontualmente, Natal, Ano Novo, um casamento, uma confraternização pontual, sabe, uma festa, enfim, todo momento em que você abrir exceção, você tem que entender que tudo bem e que você não pode se culpar por isso e que você tem que retomar. Simples assim. Mas eu sei que em muitos momentos as pessoas fantasiam uma coisa que, na verdade, né, que não poderia ter exceção nunca. Ou quando abre exceção, entra, né, no famoso jaquê que eu tô comentando com vocês, que esse é um dos nossos maiores problemas de quem não consegue emagrecer, e das pessoas que emagrecem não conseguem manter o processo de emagrecimento definitivo e pra vida, porque não conseguem entender que vai abrir exceção, que vão existir exceções, mas que a gente tem que retomar e não entrar na dinâmica da desistência, né? Então, dentro disso, o que a gente vai pensar? As exceções vão acontecer, que não são essas exceções pontuais, que não podem virar a regra, que vão determinar o seu sucesso ou não do emagrecimento ao longo de um ano, que desde que você abre a sessão consciente, você não se culpe, tenta fazer o seu melhor dentro do nível de consciência, de comer menos do que comeria, beber menos do que beberia, enfim, tentar manter os hábitos saudáveis ainda assim, de beber água, de comer fruta, verdura e legume, de fazer escolhas melhores do que você gosta, de não queimar cartucho à toa, de não comer coisa que não gosta. E aí dentro do que acontece é que essa sessão pontual, ela não pode fazer parte do dia a dia, mas que ela também não vai te determinar, né? Ela não vai te definir, ela não vai definir o resultado do seu ano. Então eu vejo que algumas pessoas pensam no comi, não fui capaz de manter o foco, desisti, sou uma fracassada, um fracassado e com isso vou voltar a comer porque essa vida é muito difícil. É difícil porque você tá encarando como restrição o tempo todo. É difícil porque você tá pensando que você só vai fazer por uma fase. A partir do momento em que você entende que é pra vida, você vai ter que administrar a exceção. Você vai ter que entender que tudo bem, que faz parte e que a gente precisa, dentro deste contexto, achar um meio termo. Que o 8,80 não vai funcionar, não vai ser sustentável no emagrecimento para a vida. O 8,80 ele é sustentável por uma fase, mas vocês se veem num 8, um 80 para a vida?